Nenhum ser humano na Terra é um erro. Nenhum de nós é um erro. Amém, amém. Nós fomos enviados aqui especificamente para fazer algo valioso. Isso significa que Deus tinha algo que precisava ser feito e que fez você ser necessário. E a maioria de nós não conhece o próprio propósito na Terra. A pessoa comum não sabe por que está no planeta Terra. Elas acordam toda manhã, indo para um trabalho que odeiam, trabalhando com pessoas de quem não gostam, recebendo menos do que valem e morrendo cedo demais de frustração. Porque não sabem por que existem. E eu descobri que a maior tragédia da vida não é a morte. Existe algo pior do que a morte. A maior tragédia da vida é viver sem um propósito. Nada é pior do que estar vivo e não saber o porquê. Isso é uma tragédia. Viver por 80 anos e ainda não saber por que você está aqui. Isso é uma tragédia. Sem um propósito, a vida não tem significado. Não tem senso de destino, nem de precisão. Por que estou aqui? E essa é a frustração de todos os seres humanos. Milhões de pessoas estão buscando seu propósito, o porquê de sua existência. Talvez isso inclua você. Deus tem uma vontade, um plano para todos os seus filhos. Nunca escute alguém te dizer, você não é importante. Sempre que alguém olhar para você e disser, você não é importante, olhe para a cruz e diga, eu vou te mostrar porque sou importante. Ele morreu por mim. Ele não morreu só por mim, mas morreu por todos, e todo mundo é importante. Ele sabe tudo sobre o seu passado, todas aquelas coisas que você poderia mencionar e dizer, Deus não poderia me usar. Ele não poderia fazer isso. Ele não poderia fazer aquilo. Ele sabe tudo sobre você. Ele já sabia sobre você antes mesmo de você nascer. Ele tem uma vontade e um plano para a vida de cada um de nós. A tragédia é que a maioria das pessoas nunca pensa sobre isso. Elas nunca ouviram falar disso. Elas nunca pensaram que Deus tinha um plano especial para a vida delas. Sim, Ele tem. Mas qual é o plano de Deus para a minha vida? Você já perguntou isso para Ele? Provérbios 3, 5, 6, por exemplo, é uma das minhas passagens favoritas. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos. E qual é a promessa dele? Ele endireitará as suas veredas. Apenas confie nele, veja o que ele vai fazer. Ele deseja o melhor para você. E se você perdeu isso até agora, comece hoje e diga a Ele, Senhor, eu não sei o que o Senhor pode fazer com o que sobrou, mas Deus, aqui estou. Me aceita do jeito que eu sou. Em Jeremias 29:11, Deus diz, eu já sei os planos que tenho para você. Planos para quê? Planos para prosperar você e não para te causar dano. Planos para te dar esperança e um futuro. Eu já conheço os seus planos. Sim. Amém. Deus já terminou a sua obra em você antes de começar. Amém. A Bíblia diz que Deus te viu no ventre da sua mãe. Isso mesmo. Amém. No livro de Isaías, quando li isso, mudou a minha vida. Deus diz, lembre-se disso. Guarde na sua mente e não esqueça. O que é tão importante assim? Deus diz, lembre-se disso, eu sou Deus e não há ninguém como eu. Ele disse, agora, não se esqueça disso, eu sou Deus e não há ninguém como eu. Segundo, eu sou Deus e sempre estabeleço o fim antes do começo. No próximo versículo, e eu anuncio, desde os tempos antigos, o que ainda está por vir. Eu digo, meu propósito permanecerá. Sim, amém. Essa passagem mudou a minha vida. Deus diz, eu sempre estabeleço o fim primeiro.
Depois eu volto e começo. Aqui está a boa notícia. Deus não permitiria que você fosse concebido no ventre da sua mãe, a menos que já houvesse algo terminado para o qual você nasceu para começar. Isso significa que você não é um erro. Você é um bebê destinado, já concluído. Sim. Deus nunca começa pelo começo. Ele começa pelo fim. E então ele começa. Sim. Ok. Então, o seu sucesso já está concluído. Só você tem o plano único que Deus desenhou para você. Veja o que está escrito em Efésios: pois somos obra das mãos de Deus, criados em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. A versão Living Translation diz: pois somos obra-prima de Deus. Ele nos criou de novo em Cristo Jesus para que pudéssemos fazer as boas coisas que Ele planejou para nós há muito tempo. Agora pare e leia isso de novo. Você é a obra-prima de Deus. Antes de você nascer, Ele criou você para o propósito da sua vida e ao mesmo tempo Ele estava criando o seu trabalho. Não para mais ninguém, só para você. Por isso, tenha muito cuidado ao se comparar com os outros. Quase sempre existe alguém que parece ser mais talentoso ou mais bem-sucedido do que você, e se você não tomar cuidado, pode acabar imitando essa pessoa, mesmo sem perceber. Se você olhar para outra pessoa como modelo de quem você deveria ser, vai acabar se perdendo, porque Deus fez você especial e depois jogou fora os planos. Agradeça a Ele pelos seus pontos fortes, agradeça a Ele pelas suas fraquezas. Quando você entende o quão único você é, estará no caminho certo para buscar o propósito para o qual Deus te criou. Então, antes de tudo, apresente-se a Deus e depois reconheça: eu sou uma criação única do Deus Todo-Poderoso. Ele me fez de forma exclusiva, jogou os planos fora. Não existe ninguém como eu no planeta Terra. Ele tem algo especial para eu fazer. O segredo sobre você já existia antes do mundo começar, e por isso Deus não te deu a vida para depois tentar descobrir por que você existe. Ele estabeleceu o seu destino primeiro, e só então te deu a vida. Isso significa que o segredo sobre você não pode ser discernido pela inteligência humana ou por um teste de QI. Quantos de vocês já permitiram que as provas da escola determinassem quem vocês são? E dizem também: você é um aluno nota A, ou nota B, ou nota C, ou um aluno mediano, e você carrega essa nota com você do ensino médio até a velhice. Eu vim aqui para te dizer que isso é uma mentira. Amém. Existem pessoas que já traçaram todo o seu caminho de vida. Às vezes são seus pais, entende? E aí, quem está te chamando é sua mãe e não Deus. Quantas crianças estão vivendo os sonhos dos pais em vez do propósito de Deus? E é por isso que elas estão frustradas. Elas estão fazendo coisas para as quais não nasceram, só para agradar os pais e não para agradar a Deus. Eu repito, nenhum ser humano conhece a verdade sobre você, porque a verdade sobre você está escondida em Deus. Quando estudei a Bíblia, cada ser humano, cada um, não ninguém, era diferente. Todo ser humano que Deus encontrou, eles simplesmente acreditaram primeiro. Todos eles. Abraão: sim, Senhor, você é pai de muitas crianças. Abraão era estéril. Moisés: sim, Senhor, você é um grande guerreiro e libertador. Moisés era um pastor escondido da lei. Davi: você é um rei. Esse garoto era um pastor atrás das pedras. Veja, a verdade sobre nós é tão incrível que nós mesmos achamos difícil de acreditar. Ainda não viram quem você é de verdade. A verdade sobre você vai desafiar o seu autoconceito, porque a imagem que você tem de si mesmo é aquela que te deram. Sim. Fico pensando quantos milagres incríveis a gente perde na vida. Sim. Amém. Fico pensando quantas coisas realmente impressionantes Deus faria na vida das pessoas se a gente conseguisse parar de se importar com o que os outros pensam. Amém. Sim. E a pior coisa do mundo que você pode fazer é ir até outra pessoa e perguntar o que Deus quer que você faça. Sim.
A gente deixa outras pessoas nos influenciar? Isso não vai dar certo. Mas por que você iria querer tentar algo assim? Olha, eu acho que eu não conseguiria fazer isso na minha vida. Olha, o Deus que criou este mundo pode fazer qualquer coisa que Ele quiser, não importa o que aconteceu no passado. É isso que Ele é. Você está falando com Deus, que faz o impossível. A vida não é sobre usar Deus para os seus propósitos, é sobre Deus usar você para os propósitos dele. É sobre o Senhor Jesus te mostrar como você se encaixa no plano dele, e você realmente se encaixa. Ele tem uma vida inteira de propósitos reservada para você e para mim. Talvez você esteja pensando, eu não tenho certeza do que eu quero no plano de Deus. E se eu não gostar? Você vai gostar sim. Foi para isso que você foi criado. Se você não abraçar o plano de Deus, vai perder o propósito para o qual Ele te criou. A Bíblia é muito clara sobre isso. Foi isso que Jesus disse. Ele disse que eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando você segue o plano de Deus para a sua vida, você anda na intensidade divina da luz de Deus. Não existe outra fonte de propósito verdadeiro. Todas as outras buscas levam à escuridão e à futilidade. Se você ainda tem medo de se entregar totalmente a Deus, acha mesmo que Ele vai bagunçar sua vida mandando você fazer algo que não quer ou ir para algum lugar onde não deseja estar? Posso te dizer pelo meu próprio testemunho que tudo que eu sonhei em fazer na vida eu encontrei no propósito de Deus para mim. Não consigo imaginar fazendo outra coisa além do que fiz, sendo guiado por Ele. Muitos dos meus sonhos se realizaram, além de vários sonhos que eu nem sabia que tinha. Então, o primeiro passo para buscar o propósito que Deus te deu é se entregar totalmente a Ele. Ele te ama, Ele quer o melhor para você. Você pode confiar nele. Quando você encontra o seu propósito, para de correr atrás de coisas que nunca vão te satisfazer. Em vez disso, você encontra a alegria de buscar os próximos passos que Deus tem para você. Alguns de vocês não fazem ideia do que Deus faria por vocês. E a única maneira de descobrir é dar o passo e ver o que acontece. Vamos lá, amém. Deus disse a Abraão, deixe tudo que você conhece e vá para um lugar que eu vou te mostrar. Ele teve que sair. Aleluia, isso mesmo. Fico pensando quantas pessoas vivem com sonhos, visões e coisas incrivelmente grandiosas no coração, mas têm medo de dar sequer um passo nessa direção para ver o que Deus pode fazer. Obrigado, Senhor. Amém. Não é você que está esperando em Deus, é Deus que está esperando por você. Ele está esperando para te dar o melhor dele. Ouve, se você esperar até entender tudo, nunca vai fazer nada. O que você acha que Deus vai fazer? Ele vai te surpreender.